Boa noite. Análise e validação de uma centrífuga de secagem de peças de uma linha galvânica manual produzida de forma experimental. Eu sou o Diego Escarcel de Ávila e o professor orientador é o Pierre Alfredo. O objetivo geral desse trabalho é comprovar que o equipamento centrífuga de secagem tem capacidade limite de 50 kg por ciclo de trabalho e validar a estimativa de vida útil de seus componentes. O objetivo específico desse trabalho é, para o dado estudo, será elaborar o referencial teórico sobre a aplicação de centrífugas de secagem de linha galvânica e avaliação dos componentes, o estudo e a influência das cargas dinâmicas. Introdução. A galvanoplastia é um processo que consiste no depósito de finas camadas de um metal sobre superfícies de corpos metálicos ou não, por meios químicos ou eletroquímicos a partir de soluções aquosas que contêm metais como cromo, níquel, cobre, zinco e outros, seguido de uma sequência de enxágues de limpeza, conforme Costa, 1998. Revisão bibliográfica. Nesse trabalho será proposto a análise e verificação de uma centrífuga de secagem manual construída de forma artesanal para atender 50 kg de peças metálicas de uma linha galvânica manual. Por meio dessa análise dimensional de elementos rotativos, como rolamentos, eixos, por meio de memorial de cálculo e qual será sua vida útil nessas condições de trabalho. Etapas dos processos galvânicos. A etapa, segundo Bozzini, 1999, pode ser dividida em 3 etapas: o pré-tratamento, o tratamento e o pós-tratamento. Conforme a imagem, a etapa de preparo das peças sofre o processo chamado de decapagem, para remover as rebarbas, sulcos, tintas, graxas e ferrugens. O tratamento posterior é chamado de tratamento, que é os banhos metálicos, para adquirir uma fina camada metálica. E os pós-tratamentos, o processo de lavagem de águas, quente ou fria, secagem de centrífuga, estufas. Processos posteriores ao banho. Depois do banho final, o processo mais importante dentro da galvanização é a secagem. Nela, as peças são colocadas em fornos ou centrífugas, para que sejam eliminados qualquer resíduo de água. Caso isso ocorra, haverá grande possibilidade das peças ficarem com marcas. A espessura da peça também é um fator importante na imersão que está realizada. A estética também se destaca após a realização desse processo de galvanização. Até mesmo pelo fato desse investimento trazer um diferencial e garantir a qualidade dos revestimentos das peças, conforme Rego 2022. Definir os processos de uma galvânica. O corpo técnico da empresa IBA, ao definir um processo de construção de uma linha galvânica, necessita definir a quantidade de peças em quilo, definir também a área ocupada do revestimento de peças com metal básico, para dar a condição de estudar o tamanho da instalação. A centrífuga. Segundo a revista, para uma secagem rápida de peças miúdas, após o processo de eletrodeposição, o abrilhamento químico, essas oferecem uma secagem perfeita, mantêm o brilho das peças e asseguram a ausência de manchas, pois suas qualificações são usadas amplamente como os bons resultados nos processos de recuperação de óleos de lubrificantes, conforme BTS 1985. Como vocês podem ver, esse é um modelo de uma centrífuga que a gente está desenvolvendo, que foi desenvolvida, e é a foto do equipamento e ao lado um pouco de peças dentro do equipamento. Avaliação dos componentes. Conforme a figura 6, pode ser visto um esquema simplificado, onde a centrífuga é composta de resistência elétrica, um cesto metálico, a base do cesto, a estrutura principal, o painel de operação e o acionamento mecânico.
Eixos. Uma peça pelo qual seu corpo ou sistema de corpos pode ter um movimento giratório chamado de rotação, linha reta ou imaginária, em torno do qual se efetua essa revolução. A rotação de um corpo de linha imaginária que se divide em algo, geralmente no sentido longitudinal, em partes simétricas ou quase simétricas, conforme Schiller 1974. Aqui você pode ser visto um eixo de forma simplificada utilizado na centrífuga. Rolamentos. Segundo Oberg, 2004, rolamentos são componentes que permitem um movimento rotacional controlado ou não entre dois elementos ou mais. Usado principalmente para reduzir o atrito ou o atrito-deslizamento entre as superfícies de contato, como eixos, polias e rolamentos de rolos. Sua fabricação é padronizada, segue altos padrões de qualidade, com medidas controladas e materiais de resistência. Na imagem da figura 4 pode ser visto alguns modelos de tipo de rolamento. Polias e correias. Em geral, o acionamento por correias são utilizados em aplicações de alta velocidade, como motores ou primeiro estágio de desaceleração de motores. As correias de linha são tipicamente desenvolvidas na velocidade de 12,7 metros por segundo a 33 metros por segundo, segundo Oberg 2004. Em velocidades mais altas, os efeitos dinâmicos como a força centrífuga, a oscilação da correia e vibrações reduzem a eficiência do acionamento e a sua vida útil. Uma velocidade próxima de 20 metros por segundo é considerado ainda ideal, conforme Mott 2018. Para uma dada potência de transmissão, o torque é aumentado proporcionalmente à quantidade de velocidade da rotação é reduzida. A velocidade do motor torna os acionamentos de correias ideais para o primeiro estágio de redução, segundo Mott 2018. Os estudos das cargas dinâmicas. Segundo Oberg 2004, quando um corpo gira em torno do seu eixo, diferente do seu centro de massa, ele exerce uma força radial externa, chamada de força centrífuga, sobre seu eixo e qualquer braço ou corda de eixo que impede de se mover em uma linha tangencial. Como pode ser visto na imagem, quanto maior a distância, maior será o seu torque. Análise metalográfica. Segundo Lem 2020, Apud, Copaer, 1974, a análise metalográfica de metais consiste na identificação da microestrutura. Com esse tipo de informação, é possível revelar com precisão qual a situação ou condição dos componentes dos metais. Um dado extremamente relevante para o desenvolvimento de projetos. Composta por uma série de processos, análise de corrosão de microestruturas, micrografias e defeitos, tamanhos de grão e segregação do conteúdo de ferrita e delta, e a determinação de inclusões não metálicas. Esse processo é feito da seguinte maneira: o metal de amostra deve ser cortado, lixado, polido e submetido ao ataque químico. Ensaio de tração. Um método usual para analisar as propriedades do material, como a resistência mecânica, elasticidade, ductilidade, dureza, fragilidade, limite de elasticidade e resiliência, é o ensaio de tração, no qual o corpo de prova possui um formato de tamanho padronizado e tracionado na carga axial, gradativamente crescente, até a sua fratura, conforme Leite, 2020, Apud de Hibbeler, 2004. Abaixo pode ser visto um modelo em proporção do esquema de atuação da distância e a força.
Cálculo dimensional. Conforme Mott 2018, o torque, ou movimento de torção, é aplicado em um elemento e ele tende a se deformar, causando uma rotação em parte do seu elemento ou em relação a outra. Tal torção provoca uma tensão de cisalhamento na barra. Para um pequeno elemento de barra, a natureza da tensão é a mesma sobre a tensão de cisalhamento direta. Como vocês podem ver, quanto mais longe do seu ponto de rotação, maior vai ser o esforço de torção. A metodologia prevista para esse projeto é a revisão bibliográfica para o funcionamento da centrífuga de secagem, o dimensionamento de eixos, rolamentos, polias e correias, o acompanhamento do equipamento e verificação dos esforços mecânicos que reagem com os modelos teóricos, verificar a influência das cargas dinâmicas dos elementos rotativos, como força centrípeta, como reage às forças com o aumento da massa de peças, o tamanho do diâmetro do cesto e a velocidade de rotação. Em uma outra análise da metodologia, a análise metalográfica está sendo proposta e o ensaio de tração em peças sucateadas em projetos anteriores similares para compreender quais os materiais de eixos e mancais para avaliar as condições de resistência mecânicas previstas nos cálculos. Apresentar os dados obtidos durante os ensaios da centrífuga e propor um plano de manutenção preventiva para funcionamento durante a garantia aos componentes para a carga de 50 kg na rotação de 270 RPM. Abaixo será mostrado as referências que foram utilizadas nesse trabalho. Boa noite.